Salve galera, chegamos com mais uma questão aqui no Simulado 2026 da FUVEST, que foi colocado para a gente algumas questões ainda especificamente sobre força magnética. A gente vai estudar um pouquinho, aqui ele deu algumas dicas para você. Perceba que durante a resolução dessa questão, quando eu fui fazer, eu comecei a perceber que algumas fórmulas vão ser dadas para você. Você não precisa saber aqui de repente a força magnética. Ele te avisou. Porém, quando a gente for mais à frente, ele vai te falar da energia cinética. E aí ele não te deu essa informação. Então, como é um simulado, ele está te dando algumas dicas daquilo que vai acontecer no dia da prova da FUVEST, que acontece no próximo sábado, no próximo domingo. E aí perceba que, ó, sem falar muita coisa, ele está te dando alguns sinaizinhos. Por exemplo, esse, né? Então, fórmulas que talvez o aluno não tenha tanto proximidade, ele vai fornecer. Agora, outras fórmulas ele não você vai ter que saber para realizar a prova. Belezinha? Então, ele está falando da aurora polar, que é um fenômeno conhecido nos hemisférios norte e sul. Quem não sabe, hemisfério norte acontecem as auroras boreais e no hemisfério sul acontecem as auroras austral, né? Então essa aí que é a nossa forma com que a gente tem de um brilho observado no céu em decorrência do impacto entre as partículas carregadas lançadas pela erupção solar, predominantemente elétrons, que são caracterizados pelo campo magnético terrestre, e os átomos da atmosfera, predominantemente o oxigênio e o nitrogênio. Tá bom, então isso aqui é só uma informação, é um contexto que vai ser dado para ser o que vai ser perguntado, né? Então ele está considerando que os elétrons são lançados pela erupção solar têm uma energia cinética na ordem de 2 × 10⁻16 e supondo que ela descrevem órbitas circulares. Importante essa informação, tá? Que a gente vai já usar já já. E em ação do campo magnético terrestre de 10⁻⁴. Beleza. Qual que é a ordem de grandeza de raio da órbita? Aqui, o aluno que talvez tá um pouquinho mais preparado lembrou do Habib Mevon-Kibbe. É uma formulinha conhecida aí para quem já estudou magnetismo, né? Mas se não sabia, ele te deu a informação, porque quando ele fala que é uma trajetória circular, uma órbita circular, é legal você saber que na trajetória circular, a força centrípeta é igual à resultante desse movimento circular. Então, quando essa partícula entra, ela é a única força que está agindo sobre esse corpo, né? Então, é, é, nesse caso, né, a força centrípeta dele vai ser igual à força magnética. Então você está vendo, não existe aqui outro tipo de força importante para gerar esse movimento de órbita circular, ó, supondo que eles escrevem órbita circular sobre a ação do campo magnético, então só por causa da ação do campo magnético que gera esse movimento circular, e o movimento circular tem o aparecimento da força centrípeta, e aí se você não sabia da formulinha do Habib Von-Kibbe, você poderia mostrá-la aqui. Veja, força centrípeta é mv² sobre r, não é? E a força magnética ele te deu aqui, ó, QVB, né? E aí o que que dá para a gente fazer? Dá para cortar os V's, né? Corta V², tem dois V's, né? V² com um V daqui. E aí se a gente multiplicar isso aqui em cruz, passa esse R multiplicando, fica que M vezes V é igual a R vezes Q vezes B. Tá bom. E aí, se a gente isola a formulinha o R, né, o raio, ele é dado como mv sobre QB. Conhecida a fórmula do Habib Mevon-Kibbe. Você não estudou aí, a gente vai fazer um vídeo aí explicando para você com a matéria do que é o Habib Mevon-Kibbe. Bom, fiz isso, beleza. O que a gente tem? A gente sabe o raio? Não, quer descobrir o raio. Então vamos achar que o raio é a massa. A massa ele me deu? Deu. A massa do elétron aqui é 10⁻30. Vamos usar essa informação, ó, 10⁻30. Beleza. Deu a velocidade? Não deu, mas te deu a energia cinética. E quando a gente fala de energia cinética, a gente associa isso a movimento, logo associa a velocidade. E a formulinha da energia cinética, mv² sobre 2. Atenção vestibulando, você que está estudando aí, é importantíssimo saber a formulinha da energia cinética, tá? Aí a energia cinética dele é na ordem de 2 vezes 10 elevado a menos 16. A massa dele é 10⁻30, continua sendo o elétron, e a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Vamos multiplicar em cruz aqui, ó. Então isso daqui vai ficar aqui 10 elevado a menos 30 v ao quadrado é igual a
4 vezes 10 elevado a menos 16. 10 a menos 16. Se a gente isolar o v quadrado, fica sendo 4 vezes 10 elevado a menos 16, dividido por 10 elevado a menos 30. Não é verdade? Então, ó, 4 vezes 10 dividido por 10 a menos 30. Ou seja, esse v ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16, menos com menos, né? Mantém a base, subtrai os expoentes. Menos 16 menos menos 30, isso dá mais 30, né? Menos 16 mais 30, isso dá 14, tá bom? Então aqui é da subtração dessas bases, porque é uma divisão. E aí esse v ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 14. Vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados para achar a velocidade. Essa velocidade, então, dele é 2 vezes 10 elevado a sétima metros por segundo. Então, agora eu tenho a velocidade. 2 vezes 10 elevado a sétima. Tudo isso dividido aqui pela carga, ele me deu a carga desse elétron, né, se trata desse elétron, ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o campo magnético, que é o B aqui, vai ser na ordem de 10 a menos 4. Vamos fazer essa conta. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 23, 2 vezes 10 elevado a menos 23, dividido por 1,6, ó, menos 30 mais 7 dá menos 23, e menos 19 menos 4 também deu 10 a menos 23, o que é ótimo, né? Porque daí dá para cortar. E aí, se você dividir 2 por 1,6, você pode simplificar aqui por 0,4, isso vai dar 5 quartos. Tá? Se eu simplificar, dividir os 2 por 0,4, 5 em cima e 4 embaixo, 5 sobre 4 dá 1,25 metros. Esse é o raio da minha trajetória. Dentre as respostas que ele está dando, né, na ordem de grandeza, né, a ordem de grandeza dele é 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1, né? Então a ordem de grandeza que eu tenho para o raio dar um valor de 1,27 é na ordem de 10 elevado a zero, que é igual a 1, né? Então, essa ordem de grandeza aqui é o que a gente está procurando de fato, e a gente chega na alternativa B aqui. Belezinha? Então, você precisava saber. Se você soubesse o Habib Veukib, já ia direto, facilita um pouquinho na resolução. Se você não lembrava, você poderia construir essa resolução. Aqui a nossa proposta é ser o mais didático possível, então demonstrar para você o passo a passo, mas se não, já ia direto, resolvia, ganha tempo, né? Aproveita para ganhar tempo nessas questões que você já tem um pouquinho mais de domínio e também precisava saber um pouquinho da energia cinética, beleza? Então, mais uma questão aí do simulado 2026 da FUVEST e eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Grande abraço e até a próxima, valeu!